O fim dos tempos e a vinda do Anticristo, segundo o venerável bispo Fulton Sheen. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O venerável Fulton Sheen escreveu em sua obra O Comunismo e a Consciência do Ocidente algumas linhas verdadeiramente proféticas a respeito do fim dos tempos, ou a consumação dos séculos, a grande apostasia na Igreja e a vinda do Anticristo, que foram traduzidas para o português pelo padre Kleber Eduardo dos Santos Dias. Seguem a seguir as palavras do grande arcebispo Sheen, seguidas de breves comentários do mesmo padre Kleber. Nós estamos vivendo os dias do Apocalipse, os últimos dias da nossa era. As duas grandes forças, do corpo místico de Cristo e do corpo místico do Anticristo, começam a desenhar as linhas de batalha para o embate final. O falso profeta terá uma religião sem a cruz, uma religião sem o mundo vidouro, uma religião para destruir as religiões. A Igreja de Cristo será uma delas. Haverá uma falsa igreja, e o falso profeta vai criar uma outra. A falsa igreja é mundana, ecumênica e global. Vai ser uma federação de igrejas. E as religiões irão formar um tipo de associação global, um parlamento mundial das igrejas. A verdadeira igreja será esvaziada de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do Anticristo. O corpo místico, hoje na Terra, terá o seu Judas Iscariote e o falso profeta. Satanás o recrutará entre os nossos bispos. O Anticristo não será chamado assim, porque se o fosse, não teria seguidores. Ele não usará roupas vermelhas, nem vomitará enxofre, ou usará um tridente, ou terá uma cauda, mas como Mefistófeles em Fausto. De fato, tais coisas mascaram e ajudam o diabo a convencer os homens de que ele não existe. Quanto mais o desconhecem como realmente é, mais poderoso ele se torna. Deus se definiu como eu sou quem eu sou, e o diabo como eu sou quem eu não sou. Em nenhuma passagem das Escrituras encontramos defesa para a descrição popular do diabo como um palhaço vestido de vermelho. Pelo contrário, ele é descrito como um anjo caído do céu, como o príncipe deste mundo, cujo legado é nos convencer que não existe outro mundo. Sua lógica é simples: se não há o céu, também não há inferno. Se não há inferno, então não há pecado. Se não há pecado, então não há juiz. E se não há nenhum julgamento, então o mal é o bem e o bem é o mal. Mas, acima de todas essas descrições, Nosso Senhor nos diz que o diabo será tão parecido com ele mesmo que seria capaz de enganar até os escolhidos. E certamente, nenhum diabo descrito pelas imagens humanas seria capaz de enganar os escolhidos. Então, como ele vai vir nesta nova era para ganhar seguidores para a sua religião? A crença da Rússia pré-comunista é que ele virá disfarçado como um grande humanista. Vai falar de paz, de prosperidade e de abundância. Não como meios para levar-nos a Deus, mas como fins em si mesmos. A terceira tentação com a qual Satanás pediu a Cristo para adorá-lo, em troca de todos os reinos do mundo, irá tornar-se a tentação de se ter uma nova religião sem a cruz e sem liturgia, sem um mundo futuro, uma religião para destruir a religião, ou uma política que é uma religião, que também dá a César até mesmo as coisas que são de Deus. No meio de todo o seu amor aparente pela humanidade e do seu discurso simplista de liberdade e de igualdade, o Anticristo ocultará um grande segredo que não será revelado a ninguém. Ele não acredita em Deus, porque a sua religião será uma fraternidade sem a paternidade de Deus, e ele vai querer enganar até os escolhidos. Ele vai estabelecer no mundo uma contra-igreja, como falsa cópia da Santa Igreja, porque ele, o diabo, é o macaqueador de Deus. Essa falsa igreja terá todos os aspectos e as características da Igreja de Cristo, mas em sentido inverso e esvaziada do seu conteúdo divino. Terá um corpo místico de Anticristo, que exteriormente vai imitar o corpo místico de Cristo. Mas o século XX vai se juntar a esta contra-igreja, com a alegação de que ela será infalível quando sua cabeça visível falar ex-cátedra sobre temas como economia e política, e como pastor-chefe do comunismo mundial, Dom Fulton Sheen. O padre Kleber Dias comenta o aterrador texto de Dom Fulton Sheen. Diante desse lúcido e profético texto e da realidade em que vivemos, é que devemos nos perguntar: nossos padres, nossos bispos, nossos leigos não reconhecem algo? O texto fala lucidamente, com clareza de sol de meio-dia, sobre a nossa época.
Onde estão os padres e bispos considerados mitos, opressores, católicos tradicionais, que nunca abrem a boca em público e em alta voz para denunciar os lobos dentro da igreja ou, como nos ensina Fulton Sheen, os acólitos de Satanás do corpo místico do anticristo? É certo que se um padre denuncia o erro, vai ser perseguido até mesmo pelos seus legítimos superiores. Mas que raios de homem é esse que diz ser todo de Deus e se acovarda diante dos homens? Um padre, penso eu, tem de ser acima de tudo um padre, sem apodos, sem apelidos, sem títulos, e para ser padre é necessário, antes de tudo, ser homem. Venerável Fulton Sheen, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada sua mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.